Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e eu quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida hoje. Hoje eu quero ler o texto do livro de Daniel, do capítulo 7, que diz o título que Daniel sonha com 4 monstros. E diz assim: certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia tido nesse sonho. E aqui eu já quero deixar uma grande lição que nós devemos aprender com Daniel. Muitas vezes a gente sonha com algo, a gente tem visão de algo e a gente acaba não anotando, não escrevendo, não tentando colocar ali no papel o que veio na nossa mente. Muitas vezes isso vai nos ajudar a orar e pedir para Deus que Ele revele esse sonho, pedir para Deus que Ele nos traga uma visão melhor, mais ampla, principalmente quando temos algum sonho ou Deus nos dá alguma visão e a gente não entende. E às vezes a gente não consegue se lembrar direito. Então isso ajuda muito. Todas as vezes que você tiver um sonho, todas as vezes que você tiver alguma visão ou algo do tipo, anote, coloque no papel, comece a orar ali pedindo para Deus, para que Deus abra os seus olhos espirituais e te mostre ali essa visão que Ele está tentando te dar. E no versículo 2 diz assim: em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os seus 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que lhe foi ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então, em seguida, observando, eu vi outro animal, e agora um semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante uma noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente as suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as outras feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno, que lhe apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram-lhe arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano, e uma boca que falava com soberba e arrogância. O ancião e o idoso filho do homem, continuando no versículo 9. Então eu pasmo admirava esses animais, e eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que os chifres clamava me chamavam a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que lhes havia sido concedido. Contudo, tiveram permissão para viver um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha das nuvens do céu, e ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Ele foi outorgado toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorassem e o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. E o significado do sonho de Daniel, ele começa a ser apresentado aqui a partir do versículo 15
que diz assim: Eu, Daniel, fiquei de sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente eram aterrorizantes ou me aterrorizavam. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto havia podido observar. Ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação: Eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente dos outros demais, e os mais horripilantes deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava por todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e quando o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar de 3 chifres que caíram, o chifre que possuía olhos semelhantes a olhos humanos, e uma boca que proclamava muitas palavras, e todas com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião maior, aí está escrito aqui em hebraico, não sei se a pronúncia está correta, Etikioion, rico em dias, e todo o juízo foi executado a favor do santo Elion, o Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos tomaram posse dos reinos a eles confiados. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra, será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois se levantará outro que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos reis. Esse rei diferente falará contra Eliã-Ahã, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alternar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por Idã, tempo dos tempos, a metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo, e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo, e o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governadores dos mínimos o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci o meu semblante, e o meu semblante se empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. E aqui encerra o capítulo 7, e muitas vezes eu reli, acho que umas 4, 5 vezes esse texto, e pedi para Deus para que Ele abrisse os meus olhos para tentar entender. E a única visão assim que é clara para que todos que leem esse capítulo aqui pode ter sobre todas as coisas que vem acontecendo no mundo, sobre as guerras, sobre muitas pessoas tentando mudar o calendário, tentando mudar algumas festas, tentando se levantar, tentando ter um maior poder. Só que se esquecem que o único que é poderoso para salvar a terra, e Ele irá voltar para a terra para nos salvar, é somente Deus. E somente a Ele temos que dar toda a honra e toda a glória. Então, continue buscando a Deus, continue firme no seu propósito, porque esse momento que Ele irá voltar e nos levar para a glória chegará. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho da Bíblia e que gostam de aprender um pouquinho da mensagem de Jesus.